Diga. Propriedade que você usou, seno de π sobre 4 igual a π sobre 4. Seno de x ao seno de π menos x. Quem é x? 3π sobre 4. Quanto é π menos 3π sobre 4? Π sobre 4. Tá? Então, cuidado aqui. Olha, perceba bem. Essa igualdade aqui é para todo x aonde? Nesse intervalo. Por causa da definição da função e seno. E aí você tem a sua inversa, que é a função arco cosseno, por definição. O senhor deixa a gente substituir o π por 180 e fazer o cálculo para achar? Não, você tem que trabalhar com radianos. Todas as formas de derivação são feitas em quê? Radianos. Então não esqueça grau, tá? As fórmulas de derivação são feitas por argumento das funções trigonométricas em radianos. Então tem que ser feito tudo em radianos. Então, ó, deixa eu... O senhor vai escrever o teorema da função inversa? O teorema da função inversa. E eu não quero, eu vou apagar isso aqui, tá? Porque eu não quero apagar isso, tá? Porque essas propriedades são... Eu quero deixar bem explícitas aí as propriedades. Vocês entenderam aqui. E eu vou colocar aqui o teorema da função inversa. Teorema. Tá? Sejam I e J contidos em R intervalos F de I e J uma função contínua e invertível, tá certo? E x pertencente aí. Teorema da função inversa diz o seguinte: silêncio, se a função f é diferenciável em x, se a função f é diferenciável em x, e a derivada da f em x é diferente de zero, então a inversa de f é menos 1, ela é diferenciável aonde? A inversa da f é diferenciável em quê? Em f de x. E quem é a derivada da inversa da f em f de x? É 1 sobre a derivada da f em x. Então, esse teorema, ele fica, ó, é claro que ele tem que ser colocado dessa maneira, tá? Porque, observe, ó, tá aqui vamos colocar aqui o intervalo I, tá? Intervalo I. Em outra cópia em outro eixo numérico, vamos colocar aqui o intervalo J. Daqui para cá você tem a função f. Aqui você tem x. E aqui você tem o quê? A imagem f de x. Dado x, você tem um f de x. Então, é claro, se como hipótese a f é diferenciável em x e a derivada da f em x é diferente de zero, a pergunta que surge é: a inversa da f é diferenciável aonde?
f de x. É a pergunta que surge. Quer dizer, se a f é diferenciável em x, pergunta natural, a f a menos 1 é diferenciável em f de x? Será se a f for diferenciável em x e a derivada da f em x for diferente de 0. Tá bom? Você sabe a derivada. E a derivada é dada dessa forma. E esse teorema, tá? Ele deve ser também lido da seguinte forma, ó. Se o x, em vez de ser dado aí, for dado a outra, olhando para cá, então como é que fica a outra versão desse teorema? Se o x, em vez de ser dado aí, for dado em j. É só mudar. É só mudar. Se eu tiver o x aonde? Se o x for dado em j. Então, como eu reescrevo as hipóteses para ter uma versão do teorema? Ó, porque agora eu não estou pegando o x em i, eu vou pegar o x em j. Então, faço a leitura assim, ó. Pego o x aqui. Então, do outro lado, você tem o quê? F é menos 1 de x. Aí, como é que fica o teorema? Hã? Como é que fica? E xj. Se f é diferenciável aonde? Em f é menos 1 de x. Se f é diferenciável em f é menos 1 de x. E o quê? E a derivada da f aonde? E a derivada da f. E a derivada da f aonde? E a derivada da f em f é menos 1 de x. Porque a derivada da f só vou aplicar em f é menos 1 de x. Foi diferente de 0, então f é menos 1 é diferenciável aonde? Em x. E como é que fica a fórmula? Fica, ó, a derivada de f é menos 1 em x é o quê? A derivada de f é menos 1 em x é 1 sobre da f aonde? Em f é menos 1 de quem? De x. Assim ele fica. Tá? Esse é o teorema da função inversa. E eu gosto de usá-lo assim, por quê? Porque eu vou aplicá-lo para mostrar que a função arcosseno, ela é diferenciável no intervalo aberto menos 1, 1. Menos 1, 1. Intervalo aberto menos 1, 1. Por quê? Pela seguinte razão. Ó. Agora vamos aplicar esse teorema à função arcosseno. Ó. Vamos ver, ó. Dado x, ó, olha aqui, dado x no intervalo menos 1, 1 aberto, ó, você tem a função i seno, a função daqui para cá, ó, você tem um intervalo menos π sobre 2, o quê? π sobre 2. Aí tem um intervalo aqui, menos 1. Daqui para cá você tem a função i seno. Aí você tem voltando o quê? A sua inversa. Quem é a sua inversa? Arco seno. Então eu vou aplicar o teorema da função inversa com essa função aqui sendo a f, e essa função aqui sendo o quê? A f é menos 1. Tá? Então observe, ó, dado x no intervalo menos 1, 1 aberto, tá certo? Aonde é que está o arco seno de x? Tens. Vou colocar um tens aqui para reforçar. Tens. Me diga uma coisa. Aonde está
o arco seno de x está no intervalo menos π sobre 2, o quê? Π sobre 2 aberto. Claro que está, né? Porque o menos π sobre 2 vai no menos 1 pela função i seno, enquanto o π sobre 2 vai no 1 pela função i seno. Então, se o x está no aberto, está no interior do intervalo fechado menos 1, o seu arco seno está no intervalo aberto. Daí, você tem o seguinte, daí, quem é a derivada da função arco seno? Não. Eu pergunto a você. Quem é a derivada da função i seno aplicada, tá certo? No arco seno de x? Quem é? Tá certo? Daí, vamos ser mais explícitos em relação ao teorema da função inversa. Daí, a função i seno, ela é diferenciável. Eu já sei que é, mas eu vou colocar para ressaltar. A função i seno. Porque quem é a função i seno? É a função seno restrita ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 fechado. E é claro que ela é o quê? Diferenciável. Em particular, ela é diferenciável aonde? Em arco seno de x com... Aí eu pergunto a você, quem é a derivada do arco seno? Quem é a derivada do arco seno? Não. Quem é a derivada do i seno aplicada no arco seno de x? Olha, quem é a função i seno? É o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, isso é o cosseno de quem? Do arco seno de x. Acontece o seguinte, se o ângulo está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2 aberto, o cosseno é diferente de zero. Porque o cosseno, ó, vem aqui, ó, se o ângulo está no intervalo menos π sobre 2 aberto, π sobre 2 aberto, o seu cosseno, que é essa medida aqui, ó, que é essa medida aqui, o seu cosseno não é zero. Isso aqui é o cosseno do ângulo. Onde é que o cosseno é zero? Só aqui e aqui. Então, isso aqui é diferente de zero. Então, olha a leitura, ó. Quem é a função i seno? É a f. A f é diferenciável aonde? Em f a menos 1 de x. Olha aqui, ó. A f é diferenciável em f a menos 1 de x e a derivada da f em f a menos 1 de x é o quê? Diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, a f a menos 1, quem é a f a menos 1? A arco seno é diferenciável em x e, agora olha a fórmula, quem é a derivada da f a menos 1? Isto é, quem é a derivada do arco seno em x? Quem é? É 1 sobre a derivada da f, isto é, a derivada do i seno, aonde? Em f a menos 1 de x, que está aqui, que é o cosseno do arco seno de x. Acontece que o cosseno é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o quadrado do seno. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre, vou botar, mais ou menos, raiz quadrada de quê? De 1 menos os... vai faltar espaço. 1 menos
o quadrado do seno aplicado aonde? No arco seno de x. Fechou parênteses? Fechou. Então, pronto. Então, 1 está bem aqui. Agora, o arco seno está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. E nesse intervalo aqui, aberto, o cosseno não é negativo, o cosseno é positivo. Então, não tem história de mais ou menos. É mais. Agora, quem é o seno do arco seno de x com x aqui? Quem é? Olha aqui, ó. Se o x está aqui, quem é o seno do arco seno de x? Porque isso aqui é o seno, e seno é o seno. É o seno de quem? Do arco seno de x. Quem é isso? É x. Então, como é que fica essa forma? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Acabou. Diga. Ali no enunciado, a derivada do seno, do arco seno, não forma a regra da cadeia, não? Que é cosseno? Não, meu filho, não é regra da cadeia, não. Eu estou perguntando quem é a derivada do I seno aplicado nesse número. Eu não estou derivando o I seno composto com arco seno, não. Isso aí era mais fácil ainda. Eu estou perguntando a você quem é a derivada da função I seno aplicada nesse número. É o cosseno, porque o I seno é o seno. E quem é a derivada do seno? Cosseno. Não acabou. Então está aqui. Então, moral da história, ó. Dado x nesse intervalo, a função arco-seno nele é diferenciável. E quem é a derivada do arco-seno em x, nesse x, quem é? É 1 sobre raiz de 1 menos x2. Ou seja, a função arco-seno, ela não é uma função diferenciável. Lembre-se, quem é a derivada do I seno no número menos π sobre 2, π sobre 2? É zero. A derivada da I seno nesse número. Então, a sua inversa não tem derivada no menos 1. Porque, ó, olha o teorema da função inversa, ó. Se a f é diferenciável em f é menos 1 de x e a derivada da f em f é menos 1 de x é diferente de zero, por que isso aqui? Porque se a reta tangente ao gráfico de f num ponto é uma reta horizontal, por reflexão em torno da bissetriz do primeiro e segundo quadrantes, a reta tangente ao gráfico da inversa no ponto correspondente é uma reta vertical. Não tem derivada. Tá certo? E é o que acontece aqui. Então, a função arco-seno, ela não tem derivada no menos 1, nem no 1. Mas ela tem derivada em todos os pontos desse intervalo aberto. E quem é a derivada? É isso aqui. Ou seja, a derivada do arco-seno em x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2. Tá certo? Então, você veja o seguinte, eu posso colocar aqui, tá certo? Então, assim, isto prova o quê, hein? Assim, a função arco-seno é o que foi mostrado. Ela é diferenciável no intervalo aberto menos 1, 1. E quem é a derivada do arco-seno em x, quem é? É 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x2 para todo x no intervalo aberto menos 1. Foi isso que eu demonstrei. Tá? Entendido? Então, vejamos. Vamos aqui, ó.